Oi, boa tarde. Olha, mais uma vez nós estamos aqui no nosso bate-papo, no encontro. Oi, doutora Alô, Fernanda. tudo bem? Tudo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu queria, doutora Fernanda, que você se apresentasse para o pessoal, além de você dizer que é minha amiga do coração e que eu trabalho para vocês com o maior carinho. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Uma super honra, um prazer enorme estar aqui representando uma parte do departamento de tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, do qual eu sou parte da direção, que muito me honra. Eu aprendo todos os dias com os meus colegas e mentores. Eu sou endocrinologista, trabalho no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. E, enfim, estou super animada para a gente conversar um pouquinho aí sobre os desafios do câncer de tireoide nesse momento tão especial que a gente está vivendo. Bom, como vocês sabem, a gente tem uma Semana Internacional da Tireoide dedicada à tireoide e à Covid-19. A gente tinha um outro tema que já tinha sido definido antes pelo departamento, mas em função dessa pandemia toda, houve necessidade de mudança e eles pensam rápido, resolvem rápido e tomaram as decisões todas que precisavam, né? Além dessa semana toda de lives, a gente ainda tem essas lives que vão até sábado. A gente ainda tem amanhã mais uma, então guardem as outras perguntas sobre durante a cirurgia, tá? A gente não vai dar spoiler, tá? Então vocês já fiquem esperando. E amanhã tem rodada dupla. Para os médicos que estão aqui nos acompanhando, às 9 da noite, aí a gente ainda tem uma palestra online dentro do site da SBEM, direcionada aos médicos e os associados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bom, então, fazendo todas as apresentações, vamos começar o nosso bate-papo, que o pessoal está em esclarecer as dúvidas, em tirar as dúvidas. Deixa eu ver se a doutora Fernanda está me ouvindo. Tô te ouvindo. Então, vamos começar pelo básico, doutora Fernanda. O que é o câncer de tireoide? É para ficar em pânico realmente? É um bicho de sete cabeças? As pessoas ficam muito preocupadas com este nome, então esclarece para a gente o que é. Essa é uma ótima pergunta para a gente dar o pontapé inicial, né? A palavra câncer, eu costumo explicar para os meus pacientes e para os meus alunos, ela é um saco de gatos com uma porção de doenças dentro, né? E que a gente pode entender que ela tem um espectro enorme de apresentações, desde cânceres super agressivos até cânceres com um comportamento que a gente diz mais indolente, mais inocente, como é o caso do câncer da tireoide. Né? Muita gente fala para mim, mas puxa, eu não sentia nada. Né? A grande maioria dos pacientes realmente não sente nada, é um achado, ou de exame de ultrassonografia, ou quando o paciente vai a algum médico que tem o seu pescoço palpado, e aí a gente encontra um nódulo, né? Um caroço no linguajar mais leigo, e que assusta muito, né? E aí, além de tudo, é uma doença que é muito comum em pessoas jovens, previamente rígidas, né? Então, que não tem outras doenças. Então, aquilo cai assim como uma bomba na vida da pessoa. E a verdade é que o câncer da tireoide, na grandíssima maioria das vezes, ele tem um comportamento quase que benigno, que a gente chama, né? Então, ele é um câncer de crescimento lento, em que a chance da gente morrer desse câncer é muito, 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 muito pequena. Então, não é uma emergência e nem uma doença em que a gente tem que ficar extremamente preocupado. Tem que tratar, mas a palavra câncer talvez seja até muito pesada para esse tipo de câncer, né? Então, ele se assemelha muito mais a um tipo de câncer de pele, por exemplo, né? Do qual a gente tira e aquilo fica resolvido. Então, o câncer da tireoide, ele na grande maioria das vezes é uma doença que não traz grandes comprometimentos na vida da pessoa, uma vez que corretamente tratado. Doutora Fernanda, uma vez eu ouvi numa matéria ou em algum lugar, porque a gente fica lendo tanta coisa o tempo inteiro, né? Ele é considerado o câncer menos assim, pesado e é o que tem maior prognóstico positivo de tratamento, é isso mesmo? Tem uma frase célebre, né, que os médicos adoram dizer: se eu tivesse que escolher um câncer, eu escolhia da tireoide, né? Então a gente escuta isso com frequência. Na verdade, ele é um câncer, como eu falei, né, com um comportamento, ele cresce muito lentamente, raramente causa sintomas. A chance dele dar metástase, que também é uma palavra pesada, mas significa quando ele se espalha para outros locais do corpo, também não é muito grande, né? Então a gente sabe que
ele é um tipo de câncer muito controlável, né? E tratável, e na grande maioria das vezes os pacientes realmente ficam livres de doença. Então ele costuma ser um câncer bonzinho, vamos dizer assim, se a gente puder ser gentil. Nomear. É. Aproveitando até essa sua colocação, teve uma pessoa que já perguntou aqui, gente, se vocês puderem se manifestar quando a gente responder, também é bom, porque a gente vai subindo todo mundo aqui, a gente já está com mais de 100 pessoas online aqui acompanhando a gente, então a gente está vendo as perguntas e às vezes pode escapar o nome, tá? Mas a gente está de olho. É exatamente sobre isso, que teve câncer papilífero, ficou boa, mas ela tem receio exatamente dessa outra palavra que assusta todo mundo, que é a metástase. Existe essa possibilidade? Ou o que pode ser feito para acompanhar isso melhor? Então, o câncer da tireoide, né, ele, quando dá algum tipo de metástase, a mais frequente é para os linfonodos, né? Linfonodo, gânglio, íngua, é tudo a mesma coisa. E são essas bolinhas que ficam no pescoço da gente, que fazem parte do sistema de defesa. Isso pode acontecer, então o câncer às vezes se escapa e fica presinho ali dentro daquele linfonodo ou gânglio, enfim, é a mesma coisa. E depois de muitos anos isso pode aparecer. Não é o mais comum, a gente consegue perceber se isso aconteceu com os exames de sangue que a gente faz no pós-operatório e logo depois, né, quando uma cirurgia bem feita, que foi quando o câncer foi totalmente retirado, a chance disso voltar no longo prazo é pequena. Então, acho que a resposta curta para a sua pergunta é, uma vez que a pessoa está dita como livre de doença, ou seja, os exames de sangue negativos, uma ultrassonografia bem feita e que não tem nada, a chance disso voltar no longo prazo é muito, muito, muito pequena. Bom, inclusive foi a Eliane que fez essa pergunta, achei a perguntinha dela aí. Tem o Ferrari que fez um comentário, a gente só não consegue olhar o direct agora no meio da live, tá? A gente pode tentar olhar depois para ver se pode te ajudar, porque ele está perguntando aqui. Né? Tem uma outra pergunta, que já chegou pergunta. Eu tenho as minhas, viu? Tem uma série de perguntas aí para fazer. Vamos lá, podemos ficar aqui a noite inteira, vamos embora. Olha, a minha pergunta é sobre aquela conversa que a gente sempre tem antes, né? Sobre percentuais, homens e mulheres. Porque geralmente quem acessa, a gente tem que dar o valor para as mulheres que estão aqui nos acompanhando. Sempre que acessa área de saúde, informação de saúde, as mulheres dão um banho em matéria de ficar procurando informação, né? E no caso da gente comparar, os homens e as mulheres têm as mesmas possibilidades de desenvolver câncer suaves ou agressivos, porque eu sei que tem uma diferença aí entre homens e mulheres nesse caso. Isso, na verdade, assim, o câncer da tireoide, assim como todas as doenças tiroidianas praticamente, elas são muito mais frequentes em mulheres, né? Então, a gente vê uma incidência, né? Uma chance ou achados de nódulos, tanto benignos quanto malignos, mais frequentes em mulheres, né? Isso, independente das mulheres fazerem mais exames ou não, a gente encontra com mais frequência. Tem uma discussão muito grande se, uma vez que a gente encontra em homens, se esses homens teriam um risco de ter uma doença agressiva com mais frequência do que as mulheres. Isso é muito controverso na literatura, né? A gente ainda não tem dados que sejam consistentes, que digam que uma vez que um homem tem um câncer da tireoide, ele é pior do que quando uma mulher tem. Ele é menos frequente, isso sim, mas a gente ainda não tem como dizer se o homem vai pior que a mulher. Muito porque a grande maioria dos pacientes, sejam homens ou mulheres, vão muito bem. Né? Então, como não é o mais comum, nem em homens, nem em mulheres, esse câncer ser um câncer agressivo, né, que gera comprometimento de qualidade de vida e risco dos pacientes terem problemas no longo prazo, tanto em homens quanto em mulheres, eles costumam ter um comportamento favorável. Vamos dizer assim. Olha, eu até vou contar uma historinha para o pessoal que está nos acompanhando. Eu estava numa cobertura de um evento, inclusive de tireoide, há um tempão atrás, e eu estava com um amigo meu, conversando com um amigo meu, e um médico estava sentado com a gente, conversando, explicando, né? E ele, de repente, falou para ele assim, engole. E aí ele engoliu, ele falou assim, olha só, eu não vou te examinar aqui no meio de um evento de tireoide, porque senão você vai virar um case aqui. Mas vai na segunda-feira no meu consultório. Ele, na verdade, quer dizer, esse olhar que vocês têm, assim, para detectar essas coisas a longa distância, é um negócio, assim, de tirar o chapéu, né? A gente já tem um olhar treinado, né?
Pois é, ele foi ao consultório, fez o exame, fez punção, que eu acho que eu gostaria que você explicasse para o pessoal também aqui. Tem muita gente que sabe e as outras pessoas não sabem o que seria uma punção. Ficou apavorado porque sabia que tinha que fazer uma punção, fez, mas realmente foi aquilo que você falou. Resultado deu nada, ele tomou uma medicação, o nódulo se dissolveu e ficou tudo bem, nunca mais ele teve nada, né? E pôde continuar acompanhando eventos de tireoide, né? Sem precisar ser examinado no meio do evento. A gente acaba ficando com aquele olhar, né? Olha logo para o pescoço da pessoa, né? Muitas vezes as pessoas têm nódulos por muitos anos e não reparam, né? É comum, às vezes, o paciente perder o peso e aí começa a perceber que realmente tem uma bolinha no pescoço que ele nunca tinha reparado. Então, a gente não sabe quando que o nódulo apareceu, uma vez que ele é encontrado, né? Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam bastante. Mas desde quando eu tenho isso? É difícil de saber, né? A gente, como eu expliquei, como ele é um câncer, né, de crescimento lento, a gente nunca sabe há quanto tempo ele está lá. Então, não tem meu Deus, né? Quanto tempo que eu tenho isso no pescoço? E assim, respondendo a sua pergunta sobre a punção, o que é a punção, né? A punção é uma coleta de material daquele nódulo para a gente saber se ele é benigno, se ele é maligno, se ele tem alguma chance de malignidade, né? É importante as pessoas entenderem que o exame de punção, ele não é sim ou não, né? Ele tem, na verdade, um meio termo aí do indeterminado, que muitas vezes é um calcanhar de Aquiles para os médicos que acompanham. Mas a punção ela é um procedimento ambulatorial, então não precisa internar, não precisa tomar anestesia geral, não fica grogue, nem tem que tomar nenhum remédio, nenhum sedativo. É uma agulha bem pequenininha, né? Quando feito em mãos experientes, incomoda um pouco, mas não costuma doer, não costuma deixar grandes hematomas, nem nada disso. É uma agulha bem fininha, a gente chama de punção aspirativa por agulha fina. E ela tira um pouquinho de células daquele nódulo. A pessoa que faz pode ser um endocrinologista, um cirurgião, um radiologista, coloca numa lâmina, da mesma forma que a gente faz, por exemplo, preventivo, né? As mulheres fazem preventivo, e aquilo então é examinado por um patologista, um citopatologista experiente, que vai dizer pra gente qual é a chance daquele nódulo ser maligno ou benigno, né? Então isso é super importante. Nesse momento, em plena pandemia, no caso da pessoa descobrir um nódulo, ela pode esperar para ela procurar um atendimento? Dá para ela esperar? Ela precisa sair correndo? Meu Deus, preciso resolver esse problema, né? O que a gente poderia aconselhar o pessoal nesse meio dessa confusão toda? Acabei de ver que dois colegas super experientes radiologistas em ultrassom de tireoide acabaram de mandar uma mãozinha assim, né? Opa! E isso é o divisor de águas dessa pergunta que você me fez, né? Uma ultrassonografia de tireoide bem feita, em que a gente possa ter segurança das características daquele nódulo, né? Então a gente sabe que pelas características do ultrassom, a gente já parte de uma probabilidade daquele nódulo ser benigno ou não. Então, é super importante que ele seja bem feito por alguém que entenda o que está fazendo. E aí, uma vez que o médico, né, o endocrinologista, avalia as características daquele nódulo, na grande maioria, essa punção pode ser postergada. Então, tudo que a gente não quer nesse momento de pandemia é expor pacientes a exames e procedimentos desnecessários. Mas para isso a gente precisa ter um exame confiável para que eu, como endocrinologista, possa dizer, olha, fique tranquilo, vamos deixar para funcionar isso quando acabar essa pandemia ou não. As características do seu nódulo são características preocupantes, talvez a gente não possa esperar tanto tempo para fazer essa punção. Como eu disse, a punção é um procedimento ambulatorial, não tem internação. Então também a chance de contaminação, né, pelo Covid não é a mesma coisa do que se a gente fosse fazer um procedimento intra-hospitalar, em que o paciente ficaria exposto a pacientes mais graves internados. Então, o ideal é a gente postergar a punção, se possível. E a gente só consegue ter segurança se a gente tiver uma ultrassonografia de boa qualidade, com alguém experiente, em que eu, por exemplo, que sou endocrinologista clínica e que não faço o exame, possa confiar de que aquilo realmente está bem descrito e bem examinado. Bom, vou dar boa noite para a doutora Lúcia Carraro, que entrou aí também, eu vi a mãozinha dela. E olha, nós estamos com uma assessoria para lá de especial, viu?
o presidente do departamento, doutor Sgarbi, está aqui nos acompanhando e já está até respondendo as perguntas que estão surgindo ali, porque o pessoal queria saber das lives da segunda e da terça-feira. Então, aproveitando essa brechazinha que a gente deu aqui, as lives que foram feitas na segunda e terça continuam disponíveis na íntegra, a nossa que está aqui quando acabar também, né? E, olha, doutora Fernanda, teve paciente seu aí já comentando também, agradecendo, fazendo altos elogios para você, né? Que Todo bom. mundo, vamos fazer aquele negócio, todo mundo mandando coraçãozinho, né? E aí vou ver mais algumas perguntas que já chegaram aqui, porque eu estou com o computador aqui do lado e a equipe da gente também está colocando por aqui. Teve carcinoma com metástase, carcinoma papilar com metástase, tem medo se isso pode voltar. Isso pode voltar para o paciente? Então, vamos lá. Na verdade, isso depende muito de como a gente vai fazer, como é que são os seus exames, né, depois da cirurgia. Primeiro, assim, a gente costuma explicar que o que cura, né, ou o que faz o câncer de tireoide nunca mais voltar é uma boa primeira cirurgia. Então, escolha um bom cirurgião, alguém que tem experiência com o que está fazendo e que você possa ter confiança de que aquela pessoa está tirando tudo o que precisa ser tirado. Isso já é, assim, uma percentual enorme de caminho que você já percorreu para que a chance daquilo voltar seja praticamente zero. Uma vez que logo depois da cirurgia, ou um pouco tempo depois da cirurgia, fazendo ou não o tratamento complementar, que às vezes é preciso, com iodoterapia, se a gente tem os exames todos negativos no primeiro, segundo ano, a chance disso voltar no longo prazo é muito, muito, muito pequena, né? Então, a resposta mais curta seria não. Se você tem todos os exames negativos, mas aí tem que ser negativos mesmo, depois da cirurgia, se isso se mantém nos primeiros 2 anos, a chance disso voltar no longo prazo praticamente não existe. É muito, muito pequeno. Então, as pessoas podem ficar tranquilas. Quando isso é bem feito num primeiro momento, a chance disso voltar é muito pequena e o que sobra dessa história toda é a reposição hormonal, né? Que ontem Gisá já falou bastante sobre quem tira a tireoide fica com hipotireoidismo, né? Então isso é super importante. Bom, tenho certeza que a gente vai deixar essa noite da pessoa que fez essa pergunta bem mais tranquila, vai dormir que vai ser uma beleza, né? Tem umas perguntas bastante técnicas. Olha, recebi o resultado de uma PAF Bethesda 5, nódulo menor que 1 centímetro, com ultrassonografia mostrando um linfonódulo cervical, possivelmente acometido. Nossa, olha só. Olha. Alguma orientação quando devo operar ou devo aguardar a pandemia passar? Então, na verdade, eu acho que você tem que conversar com o seu médico, né? Então, isso tudo vai depender do exame do seu pescoço, qual é o tamanho desse linfonodo, qual é o tamanho desse nódulo, né? Acho que a gente está aqui falando de uma situação em que provavelmente isso é um câncer, né? Então, é difícil a gente ter um nódulo benigno que engane a gente desse jeito, em que tem um linfonodo já acometido, mas é muito difícil quando a gente não tem todos os detalhes do caso, né, Cris? Eu acho que o segredo da medicina atual é individualizar, individualizar, individualizar. Então, cada da Joana, que não vai ser igual ao câncer do Antônio, né? Apesar de poder ter o mesmo tamanho, mesmas características, a gente sabe que a pessoa que porta aquela doença também faz toda a diferença. Se a gente estiver falando de um tumor pequeno, um linfonodo pequeno, talvez possa operar. Se a gente estiver falando de um nódulo que possa esperar, perdão. Se a gente estiver falando de um nódulo que cresceu rápido, um linfonodo muito grande, dependendo da sua localização, ele tem que ser operado com mais urgência. Então, acho que esse tipo de coisa a gente precisa realmente individualizar, olhar, o médico tem que olhar o endocrinologista, o cirurgião, porque muitas vezes é o cirurgião que vai dizer, olha, se a gente esperar, depois a cirurgia vai ser mais difícil. Ou não, olha, se a gente esperar não vai fazer diferença nenhuma. Então, é tudo uma questão de você botar na balança, né? Então, é muito, muito importante que a gente tenha uma opinião dos médicos que vão tomar conta daquele caso específico. Procurar na internet esse tipo de coisa é uma furada, pessoal. Tem que ser uma coisa individualizada mesmo.
Ó, se tiver que procurar alguma coisa, vai para o site da tiroide.org.br, olhem as nossas redes sociais, perguntem para a gente vai atrás e vocês aqui têm informação segura para acalmar vocês. Vou aproveitar uma pergunta que chegou aqui da Pamela, que tem a ver com o que a gente estava conversando hoje, antes de começar, que era o seguinte, ó, minha irmã mais velha teve câncer de tiroide, eu tive, ela está querendo saber, ele é hereditário? Então, na grande maioria das vezes, não, né? Ele é um câncer comum, né? A gente sabe pelas estatísticas do INCA, por exemplo, né, que ele hoje em dia transita aí entre o terceiro, quarto, às vezes, dependendo do ano, quinto câncer mais comum nas mulheres. Então, é comum a gente ter mais de um membro da família com câncer de tireoide. A gente costuma chamar de hereditário familiar quando a gente tem 3 ou mais pessoas acometidas com câncer de tireoide. Importante dizer que, genético ou não, a gente não tem um tumor mais agressivo quando ele anda na família. Então, mesmo quando a gente tem um câncer do tipo familiar, ele também tem esse comportamento que a gente está conversando aqui, né? De uma mortalidade muito baixa, uma chance de cura ou de remissão, enfim, a palavra que a gente quiser usar, extremamente alta. Então, assim, o fato da irmã mais velha e ela terem tido, pode ou não aumentar a chance de uma terceira pessoa na família ter. Mas se, por exemplo, a filha dela ou a outra irmã, eu acho. ou se a outra irmã apresentar um nódulo, a gente vai ter que olhar para esse nódulo com um olhar um pouco mais cauteloso do que se ninguém na família tivesse essa história. Mas eu sempre brinco com as minhas pacientes que ninguém precisa ficar enforcando os filhos, né? Então, assim, eu também sou mãe, então não tem essa de ficar o filho deitado e a gente enforcando os filhos. Não é comum ser hereditário. Não é comum. Aliás, nesse momento, ultimamente, acho que as mães andam com vontade de enforcar os filhos. Calma, calma, não façam isso. Eu queria aproveitar e dar boa noite para a doutora Gisá, que entrou, que estava na nossa live ontem, e a doutora Carolina Ferraz, que é membro da comissão, é uma das responsáveis pela comissão de campanhas da SBEM, que está aqui com a gente também, mandando beijinhos, estamos mandando beijinhos e mandando tchau para vocês. E tem uma pergunta que ainda não tinha chegado, que é sobre crianças. Existe, né, acompanhamento diferente ou não para crianças que tenham problema de câncer de tireoide? Então, vamos lá. Deve ter sido ou um pediatra ou algum pai preocupado que perguntou isso. Mas vamos lá. Na verdade, a gente sabe que o nódulo e o câncer em crianças da tireoide é um outro capítulo, né? Não, diferente da população adulta, especialmente em mulheres, em que a gente, num ultrassom comum de rotina, vai encontrar nódulos em quase 70% das mulheres, em crianças a gente quase não vai encontrar. Então, é raro, né, o nódulo de tireoide em criança. Quando a gente tem uma doença rara, a proporção de malignidade é um pouco maior. Então, um nódulo numa criança, ele é mais preocupante do que um nódulo no adulto, no sentido de risco de malignidade. Por outro lado, a gente sabe que também o comportamento do câncer na criança, em termos de mortalidade, é extremamente favorável. Então, a criança tem que ser olhada de uma forma diferente. Uma vez que o pediatra ou os pais percebem um nódulo, ele tem que ser investigado. E a chance desse nódulo ser câncer é maior do que quando ele aparece no adulto. Mas, de novo, a doença nodular da tireoide em criança é rara. E ela tem todas as particularidades da criança. Os critérios para a gente fazer uma punção são diferentes, né? A gente sabe que a tireoide da criança é menorzinha. Então, tem toda uma ordem de exames e uma forma de encarar nódulos em criança muito diferentes. Uma coisa super importante, né, para quem perguntou isso, é lembrar que crianças têm muitos gânglios no pescoço, porque tem dor de garganta, tem um montão de virose, né? Independente de Covid ou não, as crianças têm muitas doenças de garganta. Então, a grande maioria das vezes, quando a gente vê uma bolinha no pescoço de uma criança, não tem nada a ver com câncer. A maioria das vezes é uma doença infecciosa comum da infância. Bom, a gente aproveitando, está falando também sobre Covid, criança, agora tem mais uma pergunta sobre Covid, que quem retirou, né, câncer de tireoide, existe alguma ligação, o organismo fica mais sensível ou fica mais propenso a desenvolver, né? Ele é considerado um grupo de risco?
Então, essa pergunta é super propícia, né? Eu tenho recebido várias dúvidas dos meus pacientes em relação a isso. A resposta mais curta é não, né? Então, câncer da tireoide, fato de ter sido câncer ou não, retirar a tireoide não aumenta o risco nem da gente se contaminar com Covid e nem de evoluir com as formas graves. Mas quando a gente pensa em disfunção, né? Então, como foi ontem muito bem abordado por você e pela doutora Gisar, né? Se a gente tem uma disfunção tiroidiana, ou seja, a gente tirou a tireoide, está repondo o hormônio e ele está numa dose inadequada, isso pode comprometer o funcionamento normal do nosso organismo. E com isso, diminuir ou aumentar a reação inflamatória e piorar a resposta a qualquer tipo de infecção. Então, isso é até uma coisa importante da gente comentar, né, Cris? Muita gente, quando tem uma doença, acaba parando de tomar todos os outros remédios, né? E aí, quando a gente não tem a tireoide, faz essa reposição com o hormônio tiroidiano, e a gente pega uma doença, seja ela qual for, aqui a gente está falando de Covid, no momento em que a gente para de tomar o hormônio, provavelmente a gente está piorando ainda mais o nosso quadro de cansaço, de dor no corpo, né, e de coisas que o hipotiroidismo pode somar aos sintomas do Covid. Mas não são população de risco, ou nem se você está se preparando para fazer iodoterapia, nem se você tirou a tireoide há um tempão atrás e hoje está bem compensado com hormônio. Então, se você tirou a tireoide por câncer ou não, está tomando seu remédio direitinho e o hormônio da tireoide está compensado, se você não tem nenhum outro fator de risco, né, Cris? Porque às vezes essas pessoas por si só já têm mais de 65 anos, têm cardiopatia, têm diabetes, mas se você não tem nenhum dos outros fatores de risco, só pela tireoide, isso não é considerado grupo de risco, nem para pegar a doença e nem para evoluir mal se for contaminado pelo Covid-19. Aproveitando até esse comentário que você fez, a gente tem enfatizado em todas as postagens que, inclusive não só com problemas relativos à tireoide, é que quanto mais controlada a doença que você tiver, o problema que você tiver, você manter tudo sob controle, menos problemas aleatórios associados vão ter. Isso mesmo. Gente, quem não tem nenhuma doença associada, quando você começa a espirrar, você já fica assim, ai meu Deus, eu tô espirrando, ih, que coriza é essa? Essa tosse, ai minha garganta, será que isso é Covid? E aí começa uma série de problemas e de nervoso e não dorme bem até acalmar. Então, quanto mais você tiver com uma alimentação boa, uma situação controlada do jeito que você está, menos problemas associados pode ter. E falando em comida, né? Alguém perguntou se um nódulo pode atrapalhar no emagrecimento. Só não vale botar a culpa no nódulo se estiver engordando, hein? Na verdade, não, né? Nem o hipotiroidismo a gente pode atribuir muito quando a pessoa tem hipotiroidismo, a gente também não pode botar a culpa na tireoide pelo ganho de peso. O nódulo raramente altera a função da tireoide, né? Então, isso também é uma coisa que as pessoas me falam, poxa, doutora, mas os meus exames de T3, T4, TSH sempre foram normais. Mas é isso mesmo, né? O câncer da tireoide ou o nódulo da tireoide, ele é uma doença na estrutura da tireoide, não na função, né? Então, não tem nada a ver com peso, não tem nada a ver com sintomas relacionados a hipotireoidismo. O nódulo raramente dá sintomas. Quando ele dá, tem a ver com se ele está empurrando alguma coisa dentro do pescoço. Então, um pouquinho de engasgo, tosse, isso pode ter a ver com o nódulo. Mas ganho de peso ou perda de peso, se a função da tireoide está normal, o nódulo por si só não dá isso. Bom, queria aproveitar e também dar boa noite à doutora Rosita Fontes, entrou aí também na nossa live, ela já fez uma mãozinha assim, já estamos cumprimentando com outra mãozinha aqui. E a gente recebeu aqui uma pergunta da pediatra Marise. Quem tem tireoidite de Hashimoto tem maior probabilidade de ter câncer de tireoide? Ixi, que pergunta difícil. Bom, isso na verdade ainda é um objeto assim, de muita discussão, né? Tanto em congressos quanto na literatura científica. Ainda não está muito claro o papel da tireoidite, né? A gente sabe que a tireoidite é uma inflamação crônica da tireoide, né? Então, ela vai fazendo com que a tireoide, ao longo do tempo, vá sendo substituída por tecido fibroso e, com isso, a sua função fique prejudicada. Então, a gente sabe que a tireoidite de Hashimoto, ela costuma causar hipotireoidismo no longo prazo e ela, na sua
no seu desenvolvimento, pode levar à formação do que a gente chama de pseudonódulos, que são nódulos, que às vezes parecem nódulos, mas não são nódulos verdadeiros. Existem estudos que falam que a tireoidite de Hashimoto seria, sim, um fator de risco para ter câncer, e outros que falam que isso seria um protetor contra o câncer, o que significa que a gente ainda não sabe, né? Então, se a gente tem estudos extremos de um lado e extremos do outro, a gente ainda não sabe qual é o papel da tireoidite de Hashimoto nessa história do desenvolvimento do câncer. Agora, é comum que elas convivam na mesma glândula. Então, a gente vê, sim, pacientes que têm nódulo e câncer e também tireoidite de Hashimoto. Mas dizer que a tireoidite de Hashimoto aumenta a chance do câncer papilar da tireoide não é real. A única exceção é que a gente sabe que a tireoidite de Hashimoto aumenta a chance de você ter um câncer raríssimo da tireoide chamado linfoma de tireoide. Mas é muito, muito, muito raro. A grandíssima maioria das pessoas que têm tireoidite de Hashimoto não vai ter nada além de hipotireoidismo. Olha, chega a ter uma outra pergunta aqui agora no finalzinho. Olha, existe um tempo máximo, a gente acho que já comentou, mas não tão específico como o Paulo está perguntando aqui. Existe um tempo máximo de postergação de uma cirurgia depois do diagnóstico do nódulo com Bethesda 4? Existe um tempo máximo para você esperar? Eu acho que a gente falou sobre isso já na live, mas não com uma menção a um resultado de exame, né? Então, só para ficar, né, para situar todo mundo, a gente sabe que essa classificação de Bethesda ela tem as categorias indeterminadas, né, para a gente poder traduzir um pouco melhor. E a gente sabe que nessa a gente está falando da categoria 3 e da categoria 4. Né? A categoria 4 nem sempre é cirúrgica, isso é super importante da gente frisar. Né? O que significa que se esse nódulo tiver uma ultrassonografia feita por uma pessoa experiente, que diga que ele tem baixa suspeição, com características que lembram muito mais um nódulo benigno do que um nódulo maligno, e ainda assim a gente tem um Bethesda 4, essa cirurgia pode ter postergada para sempre. Então, essa coisa de novo, né? A gente tem que individualizar quem é aquele nódulo Bethesda, quem é aquele nódulo Bethesda 4. E aí, de novo, a ultrassonografia bem feita, bem descrita, em que a gente sabe o tamanho desse nódulo, quais são as características dele. Então, a gente tem que tomar cuidado para não usar a classificação de Bethesda só o número, né? 1 faz isso, 2 faz isso, 3 faz isso. Não é assim que a coisa funciona. Não dá para se comportar como se fosse uma receitinha de bolo, né? Todo Bethesda 4 a gente faz isso, todo Bethesda 5 a gente faz aquilo. Então, tem que realmente individualizar. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas é de propósito, porque se tiver que ficar uma mensagem, eu acho que seria essa: um bom ultrassom e a individualização da conduta para cada um. Vamos aproveitar que você comentou isso, que a gente agora já está entrando na nossa reta final, mas como é que a gente poderia explicar para o pessoal o que é o Bethesda? Tem como explicar isso assim de uma forma que não seja complexa? Então, o Bethesda, na verdade, é uma classificação que foi feita por um grupo de patologistas, né, que se reuniu. Eles classificaram as características, eles juntam as características da célula que você encontra na hora que você faz aquele aspirado e atribuem àquele conjunto de características um risco de malignidade. Então, o paciente, por exemplo, quando ele é classificado com Bethesda 2, ele tem que ter vários critérios para que aquilo combinado confira para ele um risco de malignidade para aquele nódulo baixo. Por outro lado, se ele tem um Bethesda 6, que é a categoria mais alta, ele tem que ter características daquela célula que lembrem um carcinoma papilífero e com isso a gente aumenta o risco de malignidade. Mas, de novo, nenhum exame em medicina ele é estanque e 100%. A gente combina ele com os outros fatores, né? Então, assim como a gente não toma nenhuma conduta baseada num exame só, né, para qualquer doença, a gente tem que combinar a classificação do Bethesda com as características ultrassonográficas, com a palpação do pescoço, né? Então a gente tem que sentir se aquele nódulo, qual é a consistência, se tem outros linfonodos, quem é aquele paciente, né? Se ele tem alguma coisa mais urgente para ser resolvida. Então, às vezes eu vejo pessoas extremamente preocupadas com nódulo de tireoide, com uma punção indeterminada, mas que tem uma doença cardíaca super descompensada, uma pressão alta que não está controlada, e que, mesmo sendo câncer, aquilo é muito mais grave do que aquele nódulo que tanto preocupa naquele momento. Então, é super importante.
Olha, pelas respostas que a gente... tem uma pessoa que está comentando aqui sobre falha, mas olha, a live não teve nenhuma falha de som, inclusive as outras pessoas estão respondendo aí, que está todo mundo... Às vezes é a conexão da pessoa em casa que está dando uma oscilada, e a gente torce para a sua conexão estar melhor mais tarde, tá? Se você, por acaso, perdeu alguma coisa, quando a gente acabar, a live vai estar disponível para vocês. E olha, pelo que eu vi aqui, o Paulo ficou satisfeito com a resposta, pelo jeito o coração dele se acalmou. A pediatra agradeceu também a sua resposta para esclarecer. O pessoal está satisfeito com a forma tão didática que você explicou todas essas questões, né? E a gente já está aí com 5 minutinhos a mais do que era o a mais, e a gente está encerrando. Mais uma vez agradecendo a companhia de vocês. E olha, que depois que essa semana passar, a gente vai começar a ficar com saudade de encontrar com vocês todo final de dia para a gente bater esse papo. Mas está sendo uma Semana Internacional da Tireoide muito boa. Vocês estão tendo a possibilidade de tirar dúvida com os grandes especialistas na área, que estão procurando, se vocês repararam, e vocês viram isso, porque eu já li essas questões todas aí, vocês repararam que está todo mundo procurando falar da forma mais didática, mais calma, mais esclarecedora e principalmente para tranquilizar vocês, porque já tem problema demais para a gente ter na cabeça para ficar com mais um ainda atormentando a gente. Queria que você se despedisse agradecendo aí o pessoal, doutora Fernanda. Foi ótimo, obrigada aí pela audiência, tô vendo aqui tanta gente querida, conhecida, que eu tô morrendo de saudade, né? Aí a gente tô vendo aqui amigos, colegas, enfim. E a gente sabe, né, que nessa situação é sempre gostoso a gente falar de outras coisas e também tranquilizar, né? Porque a gente sabe que as outras doenças ainda estão aí. Então as pessoas continuam com nódulo, continuam preocupadas com o seu câncer da tireoide que não estão conseguindo acompanhar. E eu acho que não deixa de ser um alento a gente saber que pode postergar, né? Não é população de risco. Então, quando finalmente a gente conseguir sair dessa clausura, quem teve câncer de tireoide pode ir para a rua, pode retomar a vida normal. E, enfim, acho que essa semana de tireoide tem sido um grande aprendizado para a gente, né? Esse novo canal de comunicação está sendo uma delícia, assim, né? Uma forma de alcançar tanta gente de uma vez só, né? Muito bom. A gente bate o papo, apesar de ser virtual, né? A gente esquece um pouquinho isso, porque a gente está dentro de casa, não pode sair. Está todo mundo sossegado, viu, gente? Olha aí, está todo mundo sossegado em casa, né? Mas a gente tem esse espaço tão gostoso para a gente bater um papo e, como eu tenho dito no final das lives, aquecer o coração da gente, que inclusive hoje está frio, né? Ontem a gente estava tomando café, hoje eu estou aqui de Sharp e, gente, não fala não, porque é Rio de Janeiro, qualquer baixo de 20 graus para nós é verdadeiro freezer, viu? É isso aí. Então, olha, muito obrigada pela companhia. Daqui a pouco essa live vai estar disponível e a gente espera vocês amanhã às 18 e também às 21 horas no site das BEM, numa área para médicos associados das BEM, com uma discussão sobre oftalmopatia de Graves, certo? É isso aí. Os nomes não são muito fáceis, mas a gente vai aprendendo. É isso aí. Tá, Um beijo grande. Fernanda. Obrigada, Cris. Obrigada, beijo, pessoal. gente. Um abraço. Tchau, tchau.